Hoje a gente mergulha num dos temas mais malucos e interessantes da psicologia. O que raios são os sonhos, segundo Sigmund Freud? A gente vai tentar entender por que sonhamos aquelas coisas que não fazem o menor sentido e o que elas dizem sobre a gente. Fala sério, quem é que nunca acordou no meio da noite depois de um sonho completamente bizarro e ficou pensando, mas de onde é que saiu isso? Sabe, cenas que não têm pé nem cabeça, pessoas que viram animais, lugares que simplesmente não existem. Pois é, Freud passou a vida inteira tentando decifrar exatamente esse mistério. E aqui tá a grande sacada dele, nessa frase famosa. Para o Freud, os sonhos não eram, sei lá, um lixo mental aleatório que o cérebro produz. Longe disso. Eles eram a via régia, ou seja, a estrada principal, o atalho mais direto, para a gente conseguir espiar a parte mais profunda e secreta da nossa própria mente, o inconsciente. Então, para a gente poder entender os sonhos, primeiro a gente precisa dar uma olhada nesse mapa da mente que o Freud desenhou. Vamos ver como ele organizou a nossa cabeça para poder explicar um negócio tão complexo. Ele deu um nome para essa estrutura, aparelho psíquico. E olha, não é um órgão, não é uma parte física do cérebro, tá? É mais como um modelo, um jeito de imaginar como a nossa mente funciona, dividida em camadas, da mais superficial à mais profunda. Agora, a parte mais incrível aqui é a proporção. Pensa num iceberg. O consciente, que é onde a gente está agora, prestando atenção, é só aquela pontinha de gelo para fora da água. Logo abaixo tem o pré-consciente, que guarda umas memórias que a gente consegue acessar se esforçar um pouco. Mas a maior parte, a base gigantesca e invisível do iceberg, esse é o inconsciente. É lá que está guardado tudo, nossos desejos mais crus, nossos medos, os impulsos que a gente nem sabe que tem. E adivinha de onde vêm os sonhos? Exato, de lá. E aqui vem a ideia central do Freud, que pode soar meio estranha. Para ele, todo santo sonho, não importa qual, até o pesadelo mais horrível que alguém possa ter, é, no fundo, a realização de um desejo. A palavra-chave aqui, claro, é disfarçada, porque esse desejo não pode simplesmente aparecer lá do jeito que ele é. Seria chocante demais. Certo. Então, como é que esse desejo bruto que está lá no fundo do inconsciente vira aquela história toda confusa que a gente lembra de manhã? O Freud imaginou isso como se fosse uma linha de montagem, uma fábrica mental. Vamos ver como essa fábrica de sonhos opera. O primeiro passo nessa fábrica é passar pelo segurança que fica na porta, a tal da censura onírica. Basicamente, é a nossa moral interna, o nosso super-eu, que mesmo quando a gente dorme, continua lá, de olho. A função dele é barrar esses desejos proibidos, crus, de chegarem na nossa consciência, porque eles nos assustariam. A censura dá uma relaxada durante o sono, mas ela nunca desliga completamente. E para conseguir driblar esse segurança, o desejo precisa, claro, de um bom disfarce. Esse processo todo de criar a fantasia, de fantasiar o desejo, é o que o Freud chamou de trabalho do sonho. É essa engrenagem que pega o significado real, o desejo oculto, que ele chama de conteúdo latente, e transforma na historinha que a gente lembra, o conteúdo manifesto. E aqui estão as principais ferramentas que essa fábrica usa. Primeiro, a condensação. Ela pega um monte de ideias e sentimentos e espreme tudo numa imagem só. É por isso que num sonho uma pessoa pode ter o rosto de um amigo, mas a voz de um parente e o jeito de um chefe. Depois vem o deslocamento. A emoção que deveria estar num ponto importante é jogada para algo que não tem nada a ver. Tipo, em vez de sonhar que você está com raiva de alguém, a pessoa sonha com um copo que quebra sem motivo. Aí tem a simbolização, que é o uso de imagens para representar ideias. E por fim, a dramatização, que pega esses pensamentos todos e transforma num filme, numa cena que a gente assiste. Ok, então depois de passar por essa fábrica toda, o que chega pra gente de manhã é o sonho que a gente consegue lembrar. E essa diferença entre a história que a gente vê e o que ela significa de verdade é a base de toda a teoria do Freud. O ponto central é esse aqui, ó. O conteúdo manifesto é o filme, é a história bizarra que a gente conta pra alguém. Já o conteúdo latente é o roteiro original, a ideia por trás, o desejo que foi escondido. O trabalho de um analista, então, é meio que ser um detetive. Pegar a cena do crime, que é o sonho, e tentar reconstruir o que aconteceu de verdade nos bastidores da mente. Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro. Imagina sonhar com a própria casa pegando fogo. É desesperador, né? Esse é o conteúdo manifesto. Mas o que isso pode significar? O conteúdo latente. Pode ser um monte de coisas. Pode ser um desejo enorme de uma mudança radical na vida, de queimar tudo e recomeçar. Pode ser uma raiva muito grande que está sendo guardada. Ou até um medo gigantesco de perder o controle de tudo. O ponto principal é,
Não existe um dicionário de sonhos. O significado é sempre único para cada pessoa. Tá, a mente tem esse trabalho todo, essa engenharia complexa para criar os sonhos. Mas afinal, para quê? Qual é a função de sonhar na visão de Freud? Basicamente, o sonho funciona como uma válvula de escape. Ele libera um pouco da pressão desses desejos guardados lá no inconsciente, mas de um jeito simbólico, seguro que não nos perturba. Isso evita que essa energia toda transborde e nos atrapalhe durante o dia. E ao fazer isso, ele cumpre sua função mais importante, nos deixar dormir em paz. É por isso que o Freud dizia que o sonho é o guardião do sono. Ele protege a gente de acordar, tanto por causa dos nossos impulsos, quanto por barulhos externos. Então, para resumir a ópera, para Freud, os sonhos não têm nada de aleatório. Eles são, na verdade, mensagens super sofisticadas que vêm lá do nosso inconsciente, todas codificadas por esse sistema de símbolos. Eles nascem de uma briga interna, um conflito entre o que a gente quer e o que a gente se permite querer. E é por isso que, para ele, os sonhos são a chave mestra para a gente entender o nosso próprio mundo interior. E a gente termina com essa provocação. Se a gente topar essa ideia de que cada sonho é uma espécie de carta criptografada enviada pela nossa parte mais profunda, a grande pergunta que fica é: o que será que as mensagens que chegam toda noite estão tentando dizer? Talvez a resposta seja o começo de uma baita jornada de autoconhecimento.